E daí o Feisen, é legal a gente saber que o Kojima tá botando a cabeça dele pra pensar a respeito do jogo. Ele vai estar numa fase de planejamento de tipo, cara, como que vai ser o gameplay, como que vai ser a história. Eu queria jogar pra vocês em relação ao Fighting, só perguntando, acho que o Vandep podia até começar falando, o que seria, cara, um jogo, assim como tentou ser Death Stranding, mas pra mim não foi, esse jogo que vai meio que romper essa barreira entre, sabe, essa barreira de interação entre videogame, filme e tal. O que é que poderia ser, em 2026, que tá lá na frente, mas olhando com os olhos de hoje, um game como esse, na tua opinião, Vandep? O que é que falta, digamos assim, pros games entrarem no cinema e a coisa ficar meio que uma via de mão dupla? E lembrando que tem um outro O projeto, né? OG. Com o Jordan Poole também, o OG, É o que eu ia que falar. aí se você tem esse negócio com o Kojima, eu sou super fanboy do Jordan Peele, né? Eu falei, Jordan Poole é um jogador da NBA. Eu sou super fã do Jordan Peele porque ele, né, tem aquilo que a gente falou no último debate, que inclusive, né, obrigado pelos comentários até, sobre o papel do artista, o crédito que um artista tem com a gente, né? Então, se o Kojima tem com você, Davi, com você e com o Edu, pra mim é esse. É o Jordan Peele tem isso. Então, é muita pouca informação, né, cara? Então, sobre o OG, eu acho mais interessante. Sobre o Fice, a gente não sabe nada. Pra próxima geração... Não, eu acho que a gente vai ter uma visão melhor do que o Kojima vê como essa interação do mundo dos games com o cinema com o OG de Xbox. Eu acho que ali a gente vai entender um pouquinho melhor como que o Kojima Isso. quer unir esses mundos. Concordo. Pra mim, o OG ele pode ser essa ligação entre o Physant, que tá no futuro, e o que o Kojima tá fazendo E o que se agora. sabe sobre o OG? O OG vai ser um game, né, feito em parceria com o Microsoft Game Studios. Vai ser um game com uma pegada de terror e que vai ter, assim como já começou no Death Stranding, né, um cast com pessoas bastante famosas, né, atores bastante conhecidos. Inclusive, o Kojima tem feito, né, tipo assim, muita publicação em rede social dele com atores famosíssimos. O último deles que fez muito sucesso aí, muito destaque, foi o Timothée Chalamet, né, que tá no filme do Wonka, tá no Duna 2 agora e tudo mais, e que tava lá, e que, assim, quando esses atores vão no estúdio do Kojima no Japão, na Kojima Productions, boa parte deles supostamente vai pra ter a sua cara escaneada, né, assim como aconteceu no primeiro Death Stranding. Então a ideia do Kojima já desde Death Stranding, na verdade desde Metal Gear 5, né, porque ele trouxe lá um ator de Hollywood, que agora me esqueci o nome, pra fazer a voz do Snake e também a captura de movimento, é ficar trazendo o cinema pra dentro dos games, pra quem sabe no futuro levar os games pro cinema. Por isso que eu acho que o Physant tem, apesar de ter pouca informação sobre ele, pra mim tem muito potencial, porque já foi demonstrado de agora, né, no primeiro vídeo, a respeito do jogo, essa parceria entre a Sony, a Kojima Productions e a Columbia Pictures. E eu acho isso muito interessante, porque já é trazido, digamos assim, à frente, que vai ter uma produtora, um possível estúdio de cinema envolvido com o game, né? E eu acho isso muito interessante, imaginar o que é que pode ser. Será que a gente vai ter, quem sabe, aquilo que Quantum Break tentou ser na Remedy, né, junto lá de Xbox, um jogo que vai ser em paralelo uma série, um filme que você vai assistir no cinema e depois vai jogar. Eu tô muito curioso pra ver como é que isso vai ser feito, e eu acho muito legal o Kojima ser o cara que vai, quem sabe, trazer isso pro mercado, já que ele tem essa predisposição, né, de ter umas ideias meio malucas, né? Eu acho isso bacana. Eu acho a abordagem de Quantum Break ok. Eu acho a abordagem de Final Fantasy XV, que tinha o filme do Final Fantasy XV e tinha os episódios de anime, acho falha essa abordagem. Porque se você só vai e joga o jogo, você sente que você tá perdendo o conteúdo. E eu acho que o jogo tem que ser completo por si só. Eu acho que o Kojima vai ter uma visão melhor do assunto do que aquilo que foi implementado tanto pela Remedy quanto principalmente pela Square com o Final Fantasy. Eu acho muito curioso tudo isso que a gente, né, de novo, um pouco sobre o episódio passado, sobre o papel do artista e do consumidor, mas especificamente do artista aqui, como o Kojima é um dos poucos caras que tem esse crédito absoluto, né? Tá trabalhando com o Xbox Studios, tem uma parceria com o PlayStation, vai sair um jogo, uma continuação num jogo dele que fez sucesso, mas foi polêmico até por essas razões que vocês falaram. Aí tem um com o Jordan Peele, aí tem outro pra próxima geração. E assim, ele pode fazer o que quiser, cara. Ele vive um sonho do artista e do mundo criativo no qual ele vive. Que, de novo, é credibilidade, né? Tipo, você já entregou o suficiente e gera um interesse no mercado e dá resultado que, claro, financeiramente para as empresas que investem nele. Mas assim, é difícil traçar um paralelo em relação ao Kojima
até para outras indústrias, mas eu acho que justamente o Jordan Peele, nesse sentido, ele pode escolher o cast dele, ele pode escolher o elenco que ele quer trabalhar, os atores que ele quer trabalhar, o estilo de filme que ele quer fazer, que ele era um ator de comédia, né, escritor de comédia, o Jordan Peele, não sei se vocês sabem, tipo, o Keenan Peele era muito, muito grande, muito famoso nos Estados Unidos, só que aí ele decide começar a escrever filme de terror, sabe? E suspense, alguns dos melhores dos últimos anos, então por isso que essa parceria é muito curiosa, é muito interessante. E eu gosto, cara, eu fico tão aliviado quando pode um artista que tem esse, né, assim, ó, não me interrompe, deixa eu fazer do jeito que eu quero. E beleza, no passado, não tô falando necessariamente Kojima, talvez vocês consigam comentar melhor, às vezes quando você dá total liberdade, o cara faz um negócio estranho demais, tá ligado? Às vezes já aconteceu com filmes e séries que os escritores... Né, faz um sucesso. Pra mim, um exemplo disso não sei se já viram True Detective, inclusive tem uma série, uma temporada nova, rapidinho. Primeira temporada, pra mim, de True Detective, talvez a melhor coisa que eu já vi na televisão, assim. E a segunda, mas outra história totalmente embolada, com o mesmo escritor, mesmo produtor, mas que, né, exagerou, vamos dizer, no quão estranho era. Então, enfim, só queria comentar isso, cara. Kojima, parabéns, você tá num nível que chegou num patamar que é muito raro, muito difícil, e continue fazendo bom conteúdo e bons jogos pra todo mundo.